Constrular, a Home Center de Berimbau. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo aqui expresso é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição do Jacuípe. Muito boa noite, minha querida Humildes. No ar, programa Esporte Entre Amigos. Com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Ronaldo Alves, Zezito Oliveira, Nailton Santana, Tico Feirense, na técnica, Gabriel Santana. Hoje, 14 de fevereiro de 2024, tudo daqui a pouco sobre o que aconteceu no mundo internacional, nacional da nossa região, sempre com destaque para a dupla Bavi, e pelo nosso campeonato baiano. Daqui a pouquinho tem jogo pelo campeonato Copa do Nordeste, tem 2 jogadores aí considerados titular que vai jogar hoje contra a Juazeirense. Bahia também vai rodar a equipe, Bahia que encara a equipe do América, porém tentando se reabilitar na Fonte Nova. Enfim, tudo devido ao grande Bavi, né, que vamos ter no próximo domingo no Barradão. Expectativa de casa cheia e de um grande Bavi no Barradão, não é isso mesmo, meu amigo? Boa noite. Zezito Oliveira. Boa noite, Galego. Boa noite, Gabriel. Estamos aqui hoje, uma quarta-feira, fim de carnaval. Todo mundo, pessoal que brincou carnaval, todo mundo de ressaca. Futebol em recesso, retornando as competições hoje. Mas vou começar aqui com a notícia, uma notícia meio policial e meio esportiva. Um conflito entre a Polícia Militar e uma família residente lá no bairro da Pista, no Rio Branco, capital do Acre, resultou da morte de Maria José Pereira, uma senhora de 67 anos, que é tia do goleiro Weverton do Palmeiras. O conflito ocorreu na última quinta-feira e foi documentado em vídeos que mostram a abordagem da polícia na residência da família de Maria José, que faleceu na última terça-feira. A Polícia Militar buscava um dos filhos de Maria José, que foi condenado a 2 anos, e segundo o advogado da família, entrou em casa sem apresentar o mandado judicial, relata ao pessoal da imprensa. De acordo com Elaine Cristina, a abordagem da PM foi agressiva e houve até uso de spray de pimenta contra os moradores da residência. Então, uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, praticamente faleceu por causa de violência policial, Galego. A tia do goleiro Weverton do Palmeiras, né? Teve uma invasão, tava querendo pegar o filho dela, que é o primo do Weverton, e teve a infelicidade, né, de ser atingida e acabou que falecendo. 18 horas, né, uma fatalidade. 18 horas, 8 minutos. Temos campeonato baiano hoje. Teremos daqui a pouquinho, 19h15, Itabuna e Barcelona. Aí lá no estádio lá de Ilhéus, no Mário Pessoa. E o clássico, né, que já decidiu até campeonato baiano, Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas. Detalhe desse clássico aqui é que ninguém pode perder, né? Praticamente, se o Atlético perder esse jogo de hoje, o Atlético carimba o seu rebaixamento. E a equipe do Bahia de Feira também não pode perder. Joga dentro de casa, vai ser um grande jogo. Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas. E no sábado temos aqui Juazeirense e Jacobina. Juazeirense e Jacobina às 16 horas. Jacuipense e Jiquié no sábado também às 18h30. No domingo, grande clássico. Aí pela 7ª rodada, Vitória e Bahia. A classificação do Baianão, temos aqui o Bahia é o primeiro com 13 pontos. A Juazeirense é o segundo com 11. O Vitória é o terceiro com 10. O Barcelona é o quarto com 10. O Jiquié é o quinto com 10. O Jacobina é o sexto com 8. A Jacuipense é o sétimo com 6. O Itabuna é o oitavo com 6. O Bahia de Feira é o nono com 5. E o Atlético de Alagoinhas é o lanterna com 4 pontos. Você vê, torcedor, a importância desse jogo aqui. De Bahia de Feira e Atlético. São os dois que estão ali segurando, né? Na parte de baixo da tabela.
campeonato terminasse hoje, teoricamente, Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas estariam rebaixados. Se o Bahia ganhar, vai até 8 pontos, pode ultrapassar aqui Itabuna, Jacuipense e Jacobina. Bahia de Feira pode ir até pode ficar na 6ª colocação e dar um passo muito grande para não ser rebaixado. Se o Atlético de Alagoinhas ganhar, vai até 7 pontos, podendo ultrapassar até a Jacuipense. Então, um jogo interessantíssimo, esse jogo lá na Arena Cajueiro, no estádio do Bahia de Feira, Zezito Oliveira. E hoje também tem Itabuna e Barcelona, né, galera? Isso, Itabuna um clássico com a oportunidade de pontuar e sair melhorar na tabela. Então joga hoje às 19h15 contra a equipe do Barcelona. Esse jogo vai ser lá em Itabuna. Com certeza. 18h10, atacante do Vitória com mais minutos em campo. Oswaldo mantém a importância em 2024. Mesmo com as 15 contratações realizadas pelo Vitória, o atacante Oswaldo segue fundamental para o time. Assim como em 2023, o jogador é titular absoluto e foi decisivo para as vitórias contra Bahia de Feira e ABC. Ele, inclusive, é o atleta com mais minutos em campo e o artilheiro da equipe ao lado de Yuri Castilho, com 2 gols. Oswaldo foi titular em 7 das 8 partidas do Vitória nessa temporada. O único jogo que o camisa 11 ficou fora foi contra o Jiquié, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano, em duelo no qual o técnico Léo Condé preservou os titulares. Na lista de todos os atacantes do elenco rubro-negro, Oswaldo é o que mais atuou. Ao todo foram 7 jogos e 518 minutos em campo. Então tá aí o Oswaldo, né? Experiência, com 518 minutos em 7 jogos. Yuri Castilho, 504 minutos em 7 jogos. Alejandro, 394 minutos em 5 jogos e por aí vai. Estão mostrando aí muita força, determinação, muito preparo físico. O jogador Oswaldo, que está colaborando e muito nessa temporada aí no Sport Clube Vitória, Zezé. 18 horas 11 minutos, 18 horas 11 minutos aqui em Birimbau. E torcedor do Everton é banido por 3 anos por racismo contra Sala. O torcedor do Everton, chamado Joel Baiwens, de 26 anos, foi banido do futebol por 3 anos, fichado criminalmente e punido com mais de uma multa de 500 libras, cerca de 3,100 mil reais, 3 mil reais, né? E 100 por insulto a torcedores do Liverpool e abusos racistas direcionados a Sala no clássico disputado em outubro do ano passado. O Joel Baiwens se considerou culpado perante o Tribunal de Magistrado de Southampton nesta terça-feira. Ele insultou os torcedores do Liverpool sobre a tragédia no estádio Hillsong, ocorrido em 29 de maio de 1985. Naquele dia, Liverpool e Juventus jogaram a final da Liga dos Campeões. Torcedores dos 2 times brigaram. Violência que provocou 39 mortes e deixou mais de 600 feridos. O integrante de segurança privada da Alfield também viu esse torcedor do Everton gritar ofensas racistas quando o nome de Salah foi anunciado antes do jogo em 21 de outubro de 2023. Inicialmente, o torcedor negou ser a pessoa responsável por esses insultos, alegando erro de identificação, porém assumiu depois a autoria. Ao ser questionado da motivação, declarou: porque sou um idiota. O Joel Baiwens não poderá assistir a qualquer jogo de futebol em todo o Reino Unido. Deverá entregar seu passaporte quando o Everton for jogar, né, fora da Inglaterra. E tampouco poderá se aproximar do estádio Golders Park ou qualquer outro quando a sua equipe estiver jogando pela Premier League. Então tá aí uma atitude louvável, 3 anos de cadeia, não pode encostar, não pode ir a lugar nenhum quando o Everton está jogando. Então deveria tomar essa atitude, Zezito, aqui no Brasil, no nosso país, está precisando disso aí. Torcedor, ato racista, brigou, a depender do que for, né, no grau, a tendência da pena ser maior, Zezito Oliveira. E já está na hora da CBF, juntamente com as autoridades, se reunirem para criar um regulamento em relação a esses casos de racismo, principalmente aqui no Brasil, que se vê mais, você vê isso mais na Europa, mas no Brasil também existe muito caso de racismo, uma coisa ridícula,
que acontecem no mundo, principalmente em relação a jogador de futebol. Então tem que tomar atitudes muito sérias. Eu não sei como, seria impossível, porque a quantidade de torcedores são muito em todo lugar do mundo, mas eu deveria criar uma legislação para todo, universal, que todos os casos de racismo tivessem punição séria para esses torcedores palhaços que vão para estádio para estar chamando jogador de macaco, de não sei uma o quê. punição global, né? Pode ser aqui lá na Europa, aqui na América do Sul. Na América do Sul. Tem que ser geral. E na última semana, o nome do atacante Luiz Adriano foi fortemente vinculado ao Vitória. Recentemente, o jogador e o clube baiano estiveram em negociações avançadas, mas o tempo de contratação era o principal entrave. Enquanto o atacante queria um acerto por 2 anos, o Vitória ofereceu um contrato até o fim de 2024. Agora, um desfecho para a negociação aconteceu. O presidente Fábio Mota, em entrevista, revelou que o Vitória não irá contratar Luiz Adriano e já confirma outro nome ainda não revelado para acertar com o rubro-negro baiano. Então essa história de Luiz Adriano, galego, foi praticamente banida da negociações do Vitória em relação ao alto preço que ele pediu para vir jogar no Vitória. É um atleta experiente, um atleta goleador. Eu, na minha opinião particularmente, seria uma boa a contratação do Luiz Adriano, mas jogador que já tem uma certa idade, ia custar caro aos cofres do Vitória, e o Vitória a gente sabe que não é um grupo City, né? O Vitória está remando aí para poder, quem sabe, chegar um dia a ser SAF. Então o Fábio Mota achou por bem, né, inteligentemente, não contratar o Luiz Adriano, está correndo aí por fora, em contratar outro jogador que seja, além de tudo, mais barato e também mais novo, para poder compor o elenco rubro-negro. Mas em contrapartida, galera, o Vitória já tem uns 3 centavos. Tem o Alex Rando, Caio Dantas, né? Alex Rando, Léo Gamalho. Então eu acredito que não precisa se agoniar muito para contratar centroavante, não. Com certeza, Zezito. 18 e 16, e o Bahia tem interesse em zagueiro brasileiro que atua no México. O Sport Clube Bahia ainda está no mercado em busca de mais um zagueiro e um lateral esquerdo para a temporada. De acordo com o jornalista Jonathan Stelman, o esquadrão está interessado no zagueiro Matheus Doria, de 29 anos, que está atuando no Santos Laguna, do México, onde é tratado como um ídolo e recentemente recebeu cidadania mexicana. O defensor canhoto chegou a ser convocado para a seleção brasileira principal em 2013. Na época, aos 19 anos, ele disputou apenas um amistoso. Além disso, também foi titular nas seleções de base e olímpica em 2015. O zagueiro jogou no São Paulo, que na ocasião tinha Rogério Ceni como goleiro. Então tá aí, natural de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Matheus Doria Macedo foi revelado pelo Botafogo, onde despontou em 2012, na época, aos 18 anos, ficando até 2014, antes de ser vendido ao Olympique de Marseille, da França. Acumula passagem também por São Paulo, Granada da Espanha e Malatyaspor da Turquia, até chegar ao Santos da Laguna, do México. Em 2017, ao todo, pelo time mexicano, disputou 180 jogos e marcou 15 gols. O cara é ídolo lá no México, né? Já tem a sua cidadania mexicana, então vamos ver, né? O cara é ídolo, não é à toa que é ídolo, o pessoal gosta do zagueiro aí. E tá na hora do Bahia contratar. Eu acho que o Canu já deu o que tinha que dar na equipe do Bahia, né? Tá na hora de botar o Canu de molho no banco de reserva e tentar com o Vitor Cuesta, né, nesse jogo aí contra o Bahia, ou amanhã contra o América, o Bahia contra o Vitória domingo. Então já deu pro Canu, tem que dar um tempo ao Canu. E quem sabe não pode ser a bola da vez, o zagueiro aí que atua no futebol mexicano, Zezinho. E já ficou visto, já ficou provado pelos torcedores, pelas imprensas, todo mundo comenta e fala. E o ponto fraco do Bahia é a defesa. O miolo de zaga, os últimos miolos de zaga que foi formado pela equipe do Bahia, principalmente na gestão do treinador Rogério Ceni, foi tudo que não deram conta, sendo a defesa mais vazada e tomando cada gol besta. Então o Bahia tem que mudar essa zaga, esse miolo de zaga de qualquer maneira, para ver se consegue obter bons frutos no jogo daqui para frente. E o clássico da vida domingo terá a casa cheia. Até o início dessa quarta-feira já estava garantido 20 mil ingressos, já foram vendidos, galego, para o jogo do Bahia contra o Vitória. Casa cheia. E vocês, né, que falar em Bavi, vocês podem mandar seu áudio para cá dizendo qual é o placar do jogo Bahia e Vitória no próximo domingo, dia 18, no Barradão. Vocês vão concorrer a belas camisas
da caminhada do perdão, que acontece no próximo dia 25, camisas essas que foram doadas pelo vereador professor Ivan Berg. 18 e 19, tem comercial e liga aí, né? Pode ligar para o número da rádio, é isso aí, ó. Participe do programa Esporte Entre Amigos. Mande seu áudio agora para o 759-8154-1406 ou 759-9865-9632. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves em Humildes, na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Já imaginou fazer as suas receitas de uma forma bem prática? Ter facilidade para preparar aquelas receitas que você vê na internet? A CL Constrular te ajuda! Conheça a nossa seção de eletros e surpreenda-se com os itens que vão facilitar o seu dia a dia. Dos liquidificadores, sanduicheiras ao poderoso Air Fryer, que deixa tudo crocante sem abrir mão da saúde. Faça-nos uma visita e conheça! CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tony. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar.
sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. Macetando. De ladinho, coraçãozinho. Manda beijinho pra quem tá filmando. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, oferecendo uma gama completa de produtos, britas de diferentes granulometrias, de meia, 3/8, 3/4, 5/8, 7/8 e mais pó de pedra, BGS, matacão, pedra amarroada e pedrisco. Com excelência em serviço e ampla seleção de materiais, a Pedreira Bastos é a escolha ideal para as suas necessidades de construção. Construa com confiança, construa com a Pedreira Bastos. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, localizada na Estrada do Feijão, BA 052, Distrito Governador João Durval Carneiro, Feira de Santana. Telefone para contato é o 75-3011-2754. No Instagram, @pedreira_bastos. Vem pra cá, Júnior Bispo, conhecido como Júnior do Pau Seco, é um amigo da comunidade. Você sabia? Júnior Bispo, lá da comunidade do Pau Seco, sempre está disposto a ouvir e colaborar na medida do possível. Ô Júnior, um forte abraço a Júnior do Pau Seco. Olha, e o Júnior falou, mas vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Júnior manda um abraço a todos os ouvintes do maior programa esportivo de Feira de Santana e região. É o programa Esporte Entre Amigos, na Mix Bahia FM. Vem pra Mix, vem pra cá. Mix Bahia FM. Eita, show de bola! Vereador professor Ivan Derg, atuante na cidade de Feira de Santana, que tem compromisso com seu mandato, vem trabalhando incansavelmente pela educação, saúde, associativismo e o melhor para o município e a cidade como um todo. Vereador Ivan Derg, lutar para transformar. Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. De volta sou eu, 18h28. Lembrando que domingo, grande jornada esportiva pela Mix Bahia 89.9. A narração do Grande Bavi pelo Campeonato Baiano. A partir das 15h30. 15h30 teremos Bavi ao vivo, diretamente aqui da Mix Bahia. Então vocês, torcedores aí do Bahia, do Vitória, se ligue na novidade. Transmissão ao vivo, Bahia e Vitória, a partir das 15h30 no próximo domingo, dia 18. Esse Grande Bavi é a estreia logo da Mix Bahia em transmissão esportiva, narração esportiva, logo que, né, rapaz, responsabilidade muito grande. Bavi, expectativa de cada cheia no domingo e a expectativa de bombar aqui na Rádio Mix Bahia, a estourada da região, não é isso mesmo, Zezito Oliveira? E com o primeiro Bavi do ano 2024 no radar, a situação até então está tranquila na tabela de classificação da Copa do Nordeste. O Vitória volta a rodar o seu elenco, desta vez em confronto diante da Juazeirense, marcado para esta quarta-feira, a 4 dias do clássico, com a viagem desgastante no roteiro. O rubro-negro vai poupar os titulares, mas encara o adversário em um momento oposto e precisa pontuar. Então, o Vitória
Vem de um triunfo sobre o ABC pelo placar de 3-1 lá no Barradão e chegou a 4 pontos em 2 partidas no Nordestão. A situação é confortável, contrasta com o momento no Campeonato Baiano, a competição que o Vitória não vence há 2 jogos e está a 3 pontos do Bahia e a 3 rodadas do fim da primeira fase. Com a necessidade de evitar que o maior rival, que é o Bahia, despede na liderança do Baiano, o Vitória busca ter suas principais. Acionou apenas Dudu e Lucas Esteves no time base titular. E sem conseguir viajar de avião, o rubro-negro vai encarar uma viagem de ônibus, cerca de 500 quilômetros até a cidade de Juazeiro. Segundo o Léo Condé, falou, vamos ter que ir de ônibus, viajar quase terça-feira o dia inteiro, jogar na quarta e voltar da viagem na quinta. Rapaz, é uma maratona de dar desgrama, né, galera? Tem a escalação do Vitória? Não, ainda não saiu a escalação. Eu acredito que ele deve usar o time base e deve usar mais um time, só vai, time misto. Acho que Dudu e outro menino aí, o Lucas Esteves, né? Se não me engano, lateral esquerdo, que são os dois considerados titular para enfrentar a Juazeirense. Claro, é evidente, o Vitória não ganha fora de casa, já tem, se não me engano, são 3 ou 4 partidas. Só vai viajar Dudu e Lucas do time. Lucas Esteves. Então é uma missão também que o Léo Condé, em entrevista hoje pela manhã, falou que vai atrás dos 3 pontos, mesmo jogando com a equipe alternativa. Claro, é evidente, visando o clássico domingo, o Bahia também deve rodar alguns jogadores e ele vai lá para tentar surpreender e tirar esse incômodo que não está, principalmente contra as equipes da Baiana. O Vitória não consegue vencer fora do seu domínio e tem essa viagem aí muito longa, comprida até Juazeiro e já está lá, volta. Mesmo assim, o Léo Condé acredita nos 3 pontos diante da Juazeirense. E Arias projeta disputa por posição no Bahia e tranquiliza sobre lesões. O lateral direito, Santiago Arias, foi o 6º jogador contratado pelo Sport Clube Bahia para esta temporada. Também reforçam o clube os meio-campistas Everton Ribeiro, Jean Lucas e Caio Alexandre. O zagueiro Vitor Cuesta e o lateral esquerdo, Iago Bortucci, chega em julho. O lateral colombiano chega para disputar a posição com Gilberto. Ele avaliou a concorrência pela vaga no time titular. É sempre bom quando tem uma boa concorrência, jogadores de alto nível para competir. Isso nos ajuda como jogadores e a equipe a melhorar. Claro que vai jogar sempre quem estiver melhor. Se estão os 3 bem, será ótimo para a equipe. Claro que eu quero jogar o máximo que puder, contribuir. Sei que não é fácil. Aqui somos 3. Em outras equipes também tive que lutar pela posição. Quero competir pela vaga. Espero jogar e contribuir. É bonito ter essa competição saudável na equipe, ressaltou o colombiano. O jogador também falou sobre a parte física e garantiu que já se recuperou das lesões. Creio que todos sabem, tive lesões graves, mas me recuperei bem. Terminei jogando, não tive problemas. Tive lesões no tornozelo e no quadril. Então minha expectativa agora é recuperar o ritmo que eu tive ano passado na Liga Americana, que eu praticamente não tive lesões graves, apenas pequenas dores. Bom, era um momento que eu retornava de meses sem jogar. Então foi muito bom esse tempo. Agora que tenho ritmo, quero treinar para estar bem e jogar o máximo que puder. Então tá aí o Arias e também tem o Cicinho, né? Tem um Cicinho que tá correspondendo e Gilberto tá bem também na equipe. Então a disputa vai ser muito boa entre ali a posição do lateral direito no Sport Clube Bahia, Zezito. E lembrando que o Bahia precisa de cometer um grande resultado aí para a torcida voltar a acreditar, viu? E em dia de quarta-feira de cinza, Náutico e Ceará se enfrentam pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. O duelo está marcado para os aflitos hoje às 21h30 e aqui o Timbu, que é o Náutico, vem embalado e confiante depois da vitória fora de casa diante do Maranhão, lá no Castelão, a primeira no campeonato, recuperando, portanto, de um grande baque na largada dentro de casa na derrota para o Botafogo da Paraíba. O Ceará vem de um empate contra o Altos na última rodada, com gol marcado somente aos 53 minutos. E na temporada, o Vovô está invicto, são 6 jogos, com 4 vitórias e 2 empates, somando-se Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, galera.
Rapaz, a Copa do Nordeste tá aí, no ritmo acelerado. Bahia vai jogar contra a equipe do América amanhã. Vitória enfrenta a Juazeirense hoje à noite. Ceni deve seguir rodando elenco, né? E prega sabedoria para a Bahia voltar a vencer. O Sport Clube Bahia sofreu uma derrota inesperada para o River, do Piauí, no último sábado, perdendo por 1-0 no estádio Albertão, pela Copa do Nordeste. Na quinta-feira, o esquadrão volta a campo para pegar o América do Rio Grande do Norte, às 20 horas, na Fonte Nova, pela terceira rodada do torneio regional. O técnico, Rogério Ceni, indicou que deve seguir rodando o elenco e pregou sabedoria ao time para retomar o caminho dos triunfos. O planejamento segue o mesmo de buscar vencer, se entender que tem que rodar os jogadores, né? Ele entende que tem que rodar os jogadores. Quinta, precisamos vencer, porque perdemos. É ter sabedoria, calma para encarar o momento ruim, que havia tempo que a gente não vivia. O intuito é sempre vencer, disse o treinador. Com a derrota para o River, o Bahia caiu para a vice-liderança do Grupo B, com 3 pontos, empatado com o líder Náutico e com o terceiro colocado Fortaleza, que foi derrotado pelo CRB no Rei Pelé. Já o América de Natal, que perdeu para o Itabaiana, dentro de casa, é o lanterna do Grupo A, com 2 derrotas em 2 jogos. Vocês arriscariam aí, Gabriel, Zezito e ouvintes, que o Bahia possa colocar o time titular, pregar uma surpresa em todo mundo e querer entrar com o time praticamente reserva contra o Vitória? Acho que não é, né? Eu acho impossível se acontecer isso. Eu acho que a torcida do Bahia vai à loucura, viu? Mesmo porque? Porque não sei porquê, não existe. eu acredito que o Rogério Ceni tem que botar um time forte, um time competitivo e principalmente botar todos os titulares contra o Vitória, porque vai servir como atrativo, principalmente para o jogo do Bavi, entendeu, galera? É um jogo muito importante e até para criar cancha, entrosar a equipe. Eu acredito que o Bavi, independente de ser para o Campeonato Brasileiro, Campeonato do Nordeste, qualquer coisa, é importante. O jogo é importante, não é jogo para se fazer experiência, não. Viu? É claro, é evidente, não vai fazer experiência, mas eu digo assim, o Bahia tem 13 pontos, é o primeiro do Campeonato Baiano, né? Ele perdeu para a equipe do River, está ali em segundo, terceiro colocado junto com Fortaleza na Copa do Nordeste, em quarto Bahia, né? E precisa se recuperar. Então, entendemos também que o Bahia tem elenco, tem plantel para jogar contra o América, com todo respeito ao América na Fonte Nova. O plantel, a equipe que o Bahia colocar amanhã, acho, na minha opinião, que deve sair vencedor e entrar com força total contra a equipe do Vitória. As duas torcidas estão na euforia, estão em êxtase para poder chegar ao dia, né, que é domingo, com transmissão ao vivo aqui pela Rádio Mix Bahia. Domingo a partir das 15h30 estaremos entrando no ar, né? Então a expectativa é muito grande, é o pré-jogo 15h30, a expectativa é grande. Então o Rogério Ceni também não é nenhum cara bobo, nenhum menino, e sabe que o Bavi tem um peso muito grande. 18h38, falar em Bavi, Condé projeta a primeira Bavi do ano, tem tudo para ser um grande jogo. O Sport Clube Vitória entra em campo nessa quarta-feira pelo Campeonato do Nordeste, mas é inevitável que não se fale do Bavi, marcado para domingo às 16 horas no Barradão pelo Campeonato Baiano. Durante a entrevista, o técnico Léo Condé foi perguntado sobre a expectativa para o primeiro clássico da temporada e afirmou que tem tudo para ser um grande jogo. Quando o resultado não vem, independentemente da questão de campo e viagem, é difícil explicar isso para o torcedor. A gente quer vencer sempre, mas nem sempre a gente consegue. A gente fica feliz de vencer e vencer bem antes de um jogo que todos esperam. O Bavi tem tudo para ser um grande jogo, disse o Condé. O treinador não vê favorito no clássico e espera uma boa atuação do Vitória. Favoritismo é relativo. Então tem tudo para ser uma grande partida. Espero que nossa equipe consiga se desenvolver bem. A gente espera fazer uma boa apresentação diante
de nosso torcedor disso Condé, aquilo que nós falamos aqui, semana toda não tem favorito, é um clássico. Quem falar que tem favorito aí, acho que com toda a modéstia, não entende de futebol, tudo pode acontecer, principalmente em um clássico, né, que se trata aí do Bavisa, Zito Oliveira. E curtindo o Carnaval de Salvador, o ex-jogador e atual comentarista Djan Petkovic, torcedor do Vitória lembra muito dele, torcedor do Bahia também, falou sobre o momento da dupla Vavi. Com o Bahia conseguindo a permanência da elite no ano passado, o Vitória conquistando acesso, o Sérvio também opinou a respeito da SAF. Afirmou que o Bahia vai crescer com a chegada do Grupo City e sobre o Vitória, ele acredita no futuro também deve aderir uma SAF para competir igual para igual com o Bahia financeiramente, galego. Petkovic, né? Ídolo da equipe do Vitória. 18h40, tem comercial? Tem comercial. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. O verão chegou com tudo e para você aproveitar com estilo, basta dar um pulinho na CL Constrular. Na CL Constrular você encontra piscinas adulto e infantil, cadeiras de sol, guarda-sol, cooler, taças e itens para aquele churrascão que não pode faltar para curtir de boa com a família. Faça-nos uma visita e confira. CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar.
O sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 75. Coraçãozinho, beijinho pra quem tá filmando. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, oferecendo uma gama completa de produtos, britas de diferentes granulometrias, de meia, 3/8, 3/4, 5/8, 7/8 e mais pó de pedra, BGS para as suas necessidades de construção. Construa com confiança, construa com a Pedreira Bastos. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, localizada na Estrada do Feijão, BA 052, Distrito Governador João Durval Carneiro, Feira de Santana. Telefone para contato é o 75-3011-2754. No Instagram, @pedreira_bastos. Vem pra cá, Júnior Bispo, conhecido como o Júnior do Pau Seco. É um amigo da comunidade. Você sabia? Júnior Bispo, lá da comunidade do Pau Seco, sempre está disposto a ouvir e colaborar na medida do possível. Ô Júnior, um forte abraço a Júnior do Pau Seco. Olha, e o Júnior falou, mas vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Júnior manda um abraço a todos os ouvintes do maior programa esportivo de Feira de Santana e região. É o programa Esporte Entre Amigos, na Mix Bahia FM. Vem pra Mix, vem pra cá. Mix Bahia FM. Eita, show de bola! Vereador professor Ivan Derg, atuante na cidade de Feira de Santana, que tem compromisso com seu mandato, vem trabalhando incansavelmente pela educação, saúde, associativismo e o melhor para o município e a cidade como um todo. Vereador Ivan Derg, lutar para transformar. Pessoas inteligentes só ouvem a Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu, de volta às 18h48, mandar um abraço meu amigo Zeca do Fumo, aí na Rua do Fogo, no Distrito de Humildes, e a sua esposa, né, que tá ali coladinho os dois, acompanhando a programação aí do Esporte Entre Amigos, a Pro Florenice. Alô, Zeca do Fumo, tamo juntos, 18h48 e temos áudio, né? Boa noite. Boa noite, bancada da Esporte Entre Amigos. Me digo na área mais uma vez. Meus amigos, eu estava ouvindo aqui a resenha Márcio Martins e Dito Lopes, e eles falando de Rezende voltar como um lateral, um falso zagueiro para tirar Juba. Por que só fala em tirar Juba? Por que não fala em tirar Biel? E Juba jogar onde ele sempre jogou ali, no Esporte, pelo lado esquerdo, apoiando e ajudando. Não mexia muito no time, certo? Manteria o quarteto. E Biel não tá jogando bem. Eu acho isso. E o meu placar, que eu quero concorrer a camisa aí, é 4-1 Bahia no Bavi. Ronaldo Alves. Boa noite, Mix Bahia. Boa noite, programa Esporte Entre Amigos. É com prazer que anunciamos a transmissão do Bavi no próximo domingo no Barradão. Pré-jogo começa às 15h30. E teremos o pós-jogo até às 18h30. Narração Tigo Ferenci,
Reportagem Ronaldo Alves, Zezito Oliveira e nos comentários Jailson Santos, o Galego. Pois é, Mix Bahia inovando. Primeira vez que nós vamos fazer uma narração pela Mix Bahia. Mix Bahia, estourado do momento, no Bavi, no próximo domingo, a partir das 15h30. Aguardo vocês lá, hein? 18h50, meu amigo Bidigo, boa noite, parceiro, concordo plenamente com você. Eu sempre falo aqui, né? Falei na cobertura do jogo contra o River também, que o Luciano Juba está sendo mal escalado. Claro, é evidente, começou sua carreira de lateral esquerdo aí no Sport, mas o Luciano Juba jogou muita bola, principalmente na temporada passada, jogando ali enfiado pelo lado esquerdo, fazendo aquele meia ponta de lança no lado esquerdo do campo. Então, como você falou muito bem, eu também sou de acordo, tem que arrumar uma posição para o Juba, não pode sacar o cara, tem que colocar no lugar do Biel, que não tá jogando nada. Se ele tiver de colocar o Rezende, você vê que uma carência do lateral esquerdo, né, na equipe do Bahia, colocaria o Rezende ali para dar mais uma proteção, né, o Rezende na lateral esquerda, e colocaria o Luciano Juba, por que não? Por que não testa aí amanhã, não sei. Se é válido fazer esse teste amanhã contra o América, acho também que não sei se ele vai colocar o Rezende logo amanhã, possa ser também para pegar ritmo de jogo, né? Então, seria interessante, gostei do seu palpite, do seu comentário, eu digo, é isso aí mesmo. 18h51, e o Vitória, escalação do Vitória, torcedor, alô Bal, alô Formiguinha, Cid Pio, domingo tem torneio lá no Jaqueirão. Vitória deve entrar em campo com Maicon Cleiton, Raul Cáceres, João Vitor, Zapata e Lucas Esteves, Dudu, José Breno ou Edenilson e Daniel Júnior, Matheus Gonçalves ou Eric Castilho, Caio Dantas e Zé Hugo. Então, tá aí a provável escalação do Vitória, repetindo, Maicon Cleiton, Raul Cáceres, João Vitor, Zapata e Lucas Esteves, Dudu, José Breno ou Edenilson e Daniel Júnior, Matheus Gonçalves ou Eric Castilho, Caio Dantas e Zé Hugo. Bom time, né, Zezito Oliveira, para encarar o Juazeirense. Acho que o Vitória tem tudo para conseguir um resultado bom e interessante. O Juazeirense não vence na Copa do Nordeste, são 2 derrotas, tá aí na lanterna, vai com tudo também para poder tirar proveito desse time alternativo do Vitória. E aí o Vitória pode aí nos contra-ataques, sei lá, com muita inteligência, sair vitorioso hoje lá em Juazeiro, Zezito. Não desmerecendo a equipe do Juazeiro, que é uma equipe muito bem arrumada e vem disputando competições aí. Foi uma equipe que não parou, mas eu acredito no favoritismo do Vitória e eu acredito na competência do técnico Léo Condé, que vai escalar uma equipe compatível com o jogo e trazer um bom resultado para Salvador. E o Sport Clube Bahia ainda está no mercado de busca de reforço para a primeira janela de transferência da temporada. De acordo com alguns jornalistas, a diretoria do Tricolor pretende trazer mais um zagueiro, outro lateral esquerdo, que são tratados como prioridade para fechar o ciclo de contratações do primeiro semestre. Aqui o esquadrão contratou, até aqui, o esquadrão contratou 7 reforços: o zagueiro Vitor Cuesta, Roberto Ribeiro e o atacante Oscar Estupian Galego. E vocês que querem colocar, né, dar seu placar domingo, mande seu áudio, diga quem vai ganhar o jogo do Bavi domingo, qual o placar do jogo. É um oferecimento aí de algumas camisas que vamos sortear aqui, da Caminhada da Paz, que será no dia... Caminhada do Perdão, né? Caminhada do Perdão no dia 25 de fevereiro, um oferecimento do vereador professor Ivan Berg, o número é esse aí, ó. Participe do programa Esporte Entre Amigos. Mande seu áudio agora para o 759-8154-1406 ou 759-9865-9632. Lembrando que a promoção vai até sexta-feira, viu? E Vitória leva vantagem contra a Juazeirense, mas não vence no Adalto desde 2017. O Sport Clube Vitória enfrenta a Juazeirense hoje, né? O Leão é o terceiro colocado no grupo A com 4 pontos, enquanto o Cancão de Fogo aparece na lanterna do grupo B, sem pontuar. Esse será o 18º confronto entre os dois times, mas o primeiro pelo torneio regional. Os outros 17 foram pelo campeonato baiano. O Leão leva vantagem no histórico de confrontos,
com 8 vitórias contra apenas 3 do Cancão de Fogo. Tivemos também 6 empates. Os times se enfrentaram recentemente pela primeira fase do Campeonato Baiano. E o Vitória venceu por 3-0 no estádio Manuel Barradas, com gols de Camutanga, Alejandro e Caio Dantas. No ano passado, pelo Campeonato Baiano, a Juazeirense venceu por 3-1, sendo essa a última partida entre as equipes disputada no estádio Adalto Moraes. Atuando na casa do adversário, o Vitória não vence desde 2017. Nas últimas 3 partidas, perdeu uma e empatou 2. A última vitória foi em janeiro de 2017, quando aplicou 2-1, com 2 gols de Chiesa, Zezito Oliveira. E o volante Caio Vinícius falou da oportunidade de voltar ao time do titular do Vitória depois da ausência de Dudu, que foi afastado após se envolver em uma confusão no Carnaval de Salvador. O meio-campista, que marcou 2 gols na vitória 3-1, marcou um dos gols da vitória 3-1 sobre ABC no Barradão. Em entrevista nessa última segunda-feira, ele lembrou que a volta no futebol após passar por um drama, como descobriu uma arritmia e precisou ficar uma temporada longe dos gramados na época que atuava pela equipe do Fluminense. Então o Dudu está retornando à equipe titular do Vitória. Vai ser um grande reforço para o técnico Léo Condé. Acima de tudo, o Léo Condé estava falando que acima de tudo é a instituição Vitória, né? Ninguém é mais do que a instituição Esporte Clube Vitória. Agora ele falou do ser humano, né? Que tem que ter outra oportunidade. O Léo Condé gosta do trabalho do Dudu. É um cara que sabe fazer a função muito bem ali, né? De volante, né? Um homem de contenção e vai entrar jogando hoje. Tomara que não aconteça mais erros. O Dudu parece que ser um cara muito temperamental desde a época que jogava no Volta Redonda, mas o que se sabe é que o Dudu estará em campo hoje. 18h56. Resultado do jogo hoje, galera? O resultado do jogo hoje, do Vitória? Vitória e Juazeirense. Jogo complicado, jogo difícil. Vitória com time alternativo, Juazeirense não vence, vem desesperada. Eu acredito hoje que o jogo vai ser hoje 1-1 lá no Adalto Moraes. Eu vou colocar 1-0 pro Vitória. E você, Gabriel? Vitória e Juazeiro. E Juazeirense. Tá aí. Vitória e Juazeirense 0-0. E vamos conferir o top 10 dos clubes mais valiosos do Nordeste. Quanto a tempo um pouquinho aqui. Amparado pelo aporte financeiro do City Futebol Grupo, o Esporte Clube Bahia reforçou o elenco com nomes de peso para a temporada, disparando na liderança do ranking de clubes mais valiosos do futebol nordestino. O elenco do esquadrão é avaliado em 299 milhões. Quem aparece em segundo é o Fortaleza, com um elenco de 193 milhões. Olha a diferença. O Vitória vem logo em seguida, com 99,7 milhões. Ceará, Sport, CRB, Náutico, ABC, América de Natal e Botafogo da Paraíba completam o top 10. Rapaz, o Bahia com quase 300 milhões. A diferença aqui para o Fortaleza, 193 milhões. E por Vitória, muito lá embaixo, 99,7 milhões. 18h58, chegamos ao final do nosso programa. Agradecer a audiência de todos vocês. Muito boa noite a toda a região de Conceição de Jacuípe e toda a região de Humildes. E até amanhã, se Deus permitir. Boa noite, galera de Berimbau. Boa noite, galera de Humildes e região, Feira de Santana, Amélia Rodrigues, Oliveira. Amanhã estaremos aqui com mais um programa Esporte Entre Amigos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Boa noite. A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.